Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos começar a aula 7, hoje dia 24/6 de 2020. Vamos continuar aqui com nossas aulas do controlador lógico programável 2, né? Bom, a agenda do dia, pessoal, vai ser aí a revisão que nós vimos ontem. E vamos continuar aí com redes industriais. Ontem eu fiz apenas a apresentação para vocês, né? Das redes dos padrões, no caso, né? Vimos aí uma contextualização antes. E hoje nós vamos entrar em mais detalhes aí nessas redes, nesses padrões. Então, vamos começar aqui com a parte de revisão, na qual ontem nós vimos aí basicamente, pessoal, a arquitetura da automação industrial, né? E no caso, lembrem lá daquela pirâmide, onde tinham aí 5 camadas, né? A primeira camada, se vocês lembram aí, se vocês anotaram, a primeira camada são os dispositivos de campo, né? Que são basicamente os sensores e atuadores lá na planta, na fábrica, no chão de fábrica. A segunda camada, pessoal, é o controle, no caso o CLP, entre outros dispositivos aí que fazem o controle aí da planta, né, no chão de fábrica. Na terceira faixa, na terceira etapa, no caso, é a parte de supervisão e otimização, né? Ou seja, é onde são mostrados os indicadores, né? No caso, dando o exemplo lá do projeto que eu participei da fábrica, era onde os supervisores, o cara do estoque, né, ele verificava se estava faltando lá alguma coisa e ele já adicionava lá no carrinho para ele levar lá para a linha de produção. A quarta etapa ali, pessoal, é a parte de gerenciamento da planta, né, que também fazia parte, né, deles, pessoal dos funcionários que abasteciam lá as estações, né, os pontos de abastecimento. E a quinta é a administração, que no caso, pessoal, é a parte aí de dados, né, onde todos os dados são armazenados, no caso, né? Todos os dados de linha de produção, de insumos, abastecimento, enfim, de tudo é armazenado e onde são gerados relatórios, são analisados aí esses números e disponibilizados aí para diretores, presidentes verificarem como está a produção, né? A produção aí da fábrica. Esse segundo ponto, pessoal, a gente viu aí rapidamente integração, controle de informação, que no caso era tinha uma figura, né, bem didática, onde mostravam aí também essas cinco camadas, né, só que mais aplicação. E remetia aí a parte de indústria 4.0, onde haviam as plantas, né, da fábrica ou plataforma, e no caso tinha depois os CLPs no segundo nível, né, e nos demais níveis já era parte de gerenciamento, né, tanto no local quanto à distância. Enfim, eu dei até o exemplo lá da Honda, né, no caso ela já seguisse esse processo, né, esse procedimento, se todos os insumos de processo estivessem já alimentando, né, um grande banco de dados, esse banco de dados ele vai gerar aí vários indicadores, né, e esses indicadores eles podem ser visualizados aí pelo presidente ou então pela dona mesmo que está situada a sede lá no Japão. Então, enfim, está tudo conectado, né? Depois nós vimos aí a parte de evolução, né? Rapidamente, né? Vimos que a gente começou basicamente bem devagar, né? Década de 80. E a partir aí de 2000 teve uma distribuição de processamento. Falamos aí até a parte
inteligência, né, dos sistemas na ponta do sistema, no caso, ou seja, cada sistema aí ele já é inteligente, mas ele sempre vai obedecer um nó central, ou seja, um nó centralizador, né, que vai delegar aí, responder e solicitar as a parte de produção, no caso. A gente vai ver isso mais detalhadamente daqui a pouco, porque isso se chama aí esse protocolo, né, de que os pontos são inteligentes, mas eles respondem a um. É o protocolo mestre-escravo, né, que no caso os escravos são os da ponta, eles respondem aí pro mestre, que é o nó central. Vimos depois, pessoal, a parte de sistema de tempo real, que no caso você tem que obedecer sempre a parte do tempo, né? Por quê? Numa fábrica, né, caso dê alguma coisa errada, você vai ter que paralisar a linha. Se você paralisar a linha, você vai ter perca de produção. Se tiver perca de produção, vai ter perca de tempo, perca de dinheiro. Então, enfim, vira uma bola de neve e no final vai sair bem caro para a fábrica, para a empresa, esse tempo perdido. E vimos aí, né, que o sistema de tempo real ele deve obedecer aí várias coisas, né, dentre eles configuração do terminal inteligente através da rede, ou seja, a gente tem que ter acesso aí ao dispositivo, ao equipamento, pelo computador, por qualquer computador que esteja habilitado para fazer isso, né? Coordenação dos elementos distribuídos de uma aplicação para a troca de dados em determinado instante, que é a parte, né, de conceito de sincronização, né? Tem que estar tudo sincronizado a tempo. Eu dei até um exemplo ontem bem clássico, né, que isso foi dos aviões. Comentei com vocês que esse é um sistema de tempo real muito crítico, né, porque a gente não controla o avião. A gente só faz guiá-lo. Quem controla ele são os sensores espalhados por ele, que nos auxiliam aí informando, né, a que altitude estamos viajando, a que velocidade, enfim, várias situações aí na qual dependemos totalmente desses sistemas, né, para pilotar, para navegar, enfim. Inclusive isso foi até uma pergunta aí no teste. É interessante que vocês prestem bastante atenção, né, nos exemplos, né, que eu vou começar a fazer questões mais assim, no caso, em que não está no slide, mas eu estou comentando, né? E é interessante porque as melhores aulas que eu tive na graduação e no mestrado foram com exemplos práticos, né? Foram com exemplos que os professores tiveram vivência. Então era muito interessante ver, né, na prática esse negócio funcionando. Então, continuando, né, vemos aqui depois a caracterização da rede, né, que no caso ela é basicamente para nós verificarmos o que vamos utilizar, né, de protocolo. E uma das características da rede, uma das caracterizações de uma rede é a taxa de transmissão, eficiência de protocolo, né, e modelo da rede. Ou seja, aí nós temos a parte de eficiência, né, de dados, que é a taxa de transmissão, ou seja, a gente não pode ter, tem que ter aí, dependendo da aplicação, temos que ter uma certa velocidade de resposta, né? A parte de eficiência do protocolo, justamente não perder, né? Não perder pacotes, né? E consequentemente perder dados. E modelo de rede é basicamente a topologia, né? A topologia e como são feitas, né, essas trocas de mensagens. E a gente depois viu, né, os padrões de redes de onde nós vamos começar, né? Para começar, pessoal, os padrões de redes aqui, a gente vai ver aqui que nós vamos ver aqui alguns desses protocolos, né? Alguns desses padrões de rede industriais. Todos eles aqui eles têm um padrão, e nós vamos começar aqui pelo Modbus, né? O Modbus
foi um dos primeiros protocolos a serem feitos, né? Então, pessoal, vamos começar aí pela parte aí do Modbus. Como eu falei, ele foi um dos primeiros padrões aí feitos, né? E a rede Modbus é uma rede simples e foi desenvolvida com o objetivo de permitir a interligação de dispositivos de controle, como controladores lógicos programáveis e computadores, né? Opa, desculpem, deixa eu só marcar aqui só para mostrar. CLPs, né? E computadores. E no caso, normalmente do tipo PC, que é o personal computer, né? O computador pessoal. Então, a Modcon, que hoje é a Schneider Electric, ela introduziu o protocolo Modbus no mercado em 1979, ou seja, mais ou menos 10 anos aí depois dos primeiros CLPs surgiram, né? Que foi em 1968 pela GM, né? A rede Modbus está direcionada para a comunicação entre equipamentos de controle, ou seja, são os equipamentos ali do chão de fábrica, né? O respectivo protocolo define um conjunto de mensagens que permitem ler e escrever em variáveis remotas, ou seja, bit, palavras, né, que no caso são words, de memória interna, linha de entrada e saída. Então, e aqui nós temos aí o jeito, né, o jeitão aí do Modbus, né, no qual temos aí basicamente 3 tipos, né, aqui o Modbus TCP/IP, o Modbus Plus e o Modbus normal, né, que é o do chão de fábrica diretamente, que está ligado aí com os sensores e atuadores, fazendo ligação aí pro CLP. O Modbus TCP/IP é usado para a comunicação entre sistemas de supervisão e controladores lógicos programáveis, que no caso são esses aqui, pessoal. No caso, os de supervisão, né, são tal qual o exemplo que eu dei lá no microcontroladores do SCADA-BR, né? O SCADA-BR, no caso, ele mostra aí os dados, né, em tela, e por ele nós podemos também ter pode fazer operações, né? Eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente, só para não ficar só no disse-me-disse, né? Então aqui, ó, temos aí o SCADA-BR, vocês podem ver. Deixa eu mostrar aqui tentar mostrar mais rápido aqui, que no caso, ó, aqui nós temos uma planta. Temos aqui a planta física, né? Digitalizada no caso aqui, representada aqui nessa figura. E aqui nós temos aqui os sensores, talvez aqui são os atuadores, né? Ou seja, temos aqui sensor de pressão, provavelmente, sensor de temperatura, e aqui nós temos provavelmente aí um atuador que pode soltar, pode aumentar ou diminuir talvez a pressão, a temperatura dessa, acho que pode ser uma caldeira aqui, né? O pessoal aí que já está mais habituado, né? Por favor, fiquem à vontade aí se quiserem comentar. Mas o que é, né? Aqui que nós estamos vendo. Estamos aqui em cima, né, pessoal? E nesse caso podemos ter acesso a essa figura, né, longe aqui da fábrica da planta real, né? E aí temos ela aqui digitalizada via internet a uma distância segura, né, se for algo perigoso. E aqui o sistema ele já está programado, né? Com certeza, se atingir uma temperatura X, ele vai acionar os atuadores e vai equilibrar aí o sistema. Ou nós mesmos podemos fazer
e isso aqui, por meio aqui do SCADA-BR, como eu falei, ele mostra pra gente em tempo real o que está acontecendo e nós também podemos atuar em cima a partir dessa interface, né? Porque está tudo ligado, conforme nós vimos aqui, né? Verifiquem, né, que aqui nós temos o CLP, que ele está ligado aqui pelo Internet Modbus, pelo TCP/IP, e aqui temos o Gateway, né? Lembra lá o que é o Gateway? Vocês recordam do que é? Bom, o Gateway, como nós vimos aí acho que na aula de segunda, se eu não me engano, hoje é quarta, né? Nós vimos na aula de segunda vários periféricos, né? Dentre eles tínhamos o Gateway. O Gateway, no exemplo que eu passei para vocês, ele funciona como um portão, né? Ou seja, o exemplo que eu dei para vocês é de que um protocolo A, né? Um membro A, vamos dizer assim, ele fala alemão, e o membro B ele fala inglês. Entre eles tem esse gateway que ele funciona como um portão, ou seja, ele faz, no caso, a tradução, e quando o membro A conversa com o membro B, apesar de ele falar em alemão, ele vai entender do outro lado em inglês, porque o gateway tem o objetivo de unir, né, de fazer aí essa união para que ambos consigam se comunicar de forma adequada. Então, podemos ver aqui que temos um gateway entre o Ethernet Modbus TCP/IP e o Modbus Plus. E também temos aqui entre Modbus Plus e Modbus normal, né? Então temos aqui dois gateways que fazem aí a comunicação entre esses backbones, né? O que é backbone? Eu falei para vocês ontem, né? São essas linhas de transmissão aqui, beleza? Essas principais, no caso. Então, o protocolo, né, Modbus, ele é encapsulado no protocolo TCP/IP nesse primeiro momento aqui, nesse primeiro backbone, que é esse traço verde mais escuro, né? E é transmitido através de redes padrão Ethernet com controle de acesso ao meio por CSMA. Mas o que é isso, né, pessoal? Sim, eu deveria ter mostrado para vocês isso lá em redes, né, logo no início, né? Só que a gente ia perder muito tempo vendo cada detalhe desse. Inclusive, quando eu tive redes na graduação, a gente via muito conceito e acaba ficando um pouco chato, né? Porque a gente passava semanas vendo conceitos e é muito ruim, né? Quando você não tem como ver uma aplicação. Então, o que eu resolvi fazer? Eu vou mostrando para vocês aos poucos, né? E esses termos aqui que a gente não viu ainda, eu vou explicar logo em seguida para vocês. Então, a gente vai já voltar aqui para essa figura, né? Mas antes eu vou explicar para vocês o que é, né, esse CSMA/CD. Bom, para começar, esse CSMA/CD ele faz parte de protocolos de acessos industriais, que no caso, dentre os protocolos que atendem às exigências de comportamento temporal mencionadas, merecem destaque os seguintes protocolos. Bom, vocês podem ver que em um ambiente industrial a gente tem que se preocupar aí com comportamento temporal, ou seja, sistemas de tempo real, por vários pontos, né? Dentre eles eu citei para vocês aí que caso dê algum erro, caso dê algum problema, você pode ter prejuízo financeiro ou até fatais, né? Você pode aí causar acidentes que podem matar pessoas aí ou na planta ou no chão de fábrica, enfim. E aqui nós temos esses três protocolos, né? Eu vou falar rapidamente deles, né? Mas eu vou logicamente que eu vou focar aqui no que foi citado anteriormente, né? Se caso os outros forem citados, eu vou do mesmo jeito eu vou aprofundar mais. Então, o CSMA NBA significa que Carry Sense Multiple Access, que no caso
numa tradução geral, é, tipo cuidado no acesso múltiplo sensitivo. Seria mais ou menos isso. Ou seja, vocês sabem que em redes, né, pode haver muitos conflitos, dependendo da aplicação, né, que a gente viu ontem, que pode ser simplex, full duplex, enfim, pode ter esses três tipos aí de conexão, né? Em alguns casos é preciso que verificar primeiro o meio, ou seja, verificar como está a rede para não ficar enviando dados e perdê-los. Então, esses três protocolos eles servem basicamente para isso. Eles controlam um meio de dados, ou seja, a gente envia dados e recebe dados, mas às vezes pode ter conflito, né, e perdas de pacote, consequentemente. Temos aqui, pessoal, o CTDMA, que é o Current Time Domain Multiple Access. Também, da mesma forma, ele faz o controle aí do meio. Ele verifica se está ou não aí no a rede, né? E o CSMA-CD é o Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection, que no caso é o que a gente vai ver agora com mais detalhes, né? Só rapidamente. O CSMA-CD, que é utilizado lá no TCP, né? No Modbus TCP, ele basicamente, pessoal, o que ele faz? Aqui temos um cenário no qual o primeiro computador ele vai enviar um dado. Esse dado ele vai começar a se espalhar pela rede, né? Porque ele vai enviar, ele vai percorrer tudo até encontrar o ponto de destino. Ao mesmo tempo, o computador C aqui ele envia também um dado. E acontece, pessoal, em um determinado momento de tempo, a colisão e, consequentemente, ambos perdem dados. Então, o que é o CSMA-CD? Ele primeiro verifica se tem alguém mandando mensagem. Caso não tenha, ele envia os dados para o computador destino. Só que para ele fazer isso, né, ele tem que enviar para tudo até chegar no computador destino. Caso tenha acontecido essa colisão que aconteceu aqui, ele vai esperar um momento de tempo bem rápido, logicamente, e logo em seguida ele envia de novo para o computador ou para o componente que ele quer enviar. Então é basicamente isso o CSMA-CD. Eu vou parar por aqui que já tem bastante tempo, pessoal. Valeu.